Muito bem, pessoal. Bem-vindos à terceira parte do seminário 1. Essa parte é só sobre o objetivo, a aplicação propedêutica dos anticorpos. Então, vamos lembrar um pouquinho o que é propedêutica, né? O propedêutica é aquele conjunto de processos, conjunto de procedimentos que é utilizado para confirmar ou descartar um diagnóstico. Se a gente for levar ao pé da letra, o próprio exame físico pode ser uma propedêutica, né? Geralmente a gente refere-se ao termo propedêutica como aos exames complementares. E entre esses exames complementares a gente tem então os exames sorológicos, a gente tem a sorologia, que é exatamente isso aqui, né? Sorologia é estudo do soro, o estudo dos anticorpos no soro, né? Então é aquele conjunto de exames em que eu vou pesquisar a presença de anticorpo no soro do meu paciente, né? Se vocês não estão bem lembrados do que é soro, né, vamos rever esse conceito também. O soro é o sangue sem os elementos figurados. Então, é o sangue centrifugado, sem as células e as plaquetas, né? Os anticorpos, eles estão no soro. A gente tem dois tipos de anticorpos que são de interesse clínico, como eu comentei na segunda parte do seminário, né? O IgG e o IgM. Então, lembrando que o IgG ele representa para a gente infecção ativa ou infecção recente, né? E o IgG representa o contato prévio, né? Exposição prévia ao agente infeccioso. Então, o IgG geralmente ele tem uma curva semelhante a essa, né? Logo no início da infecção, a concentração de anticorpos IgG sobe, alcança um pico e depois ela decai. E um tempo depois deixa de ser detectável, né? Os anticorpos IgG, eles têm essa curva nesse formato, né? Eles começam um pouco depois, aqui está um pouquinho exagerada aquela diferença ali de tempo, mas eles começam a subir um pouco depois da IgM, então eu tenho um momento onde a IgM é detectável e o IgG não é detectável, tá? Mas eles se mantêm por um tempo prolongado, né? Então, durante a maior parte do tempo, a IgG vai ser detectável e a IgM não é mais detectável. No entanto, por dificuldades técnicas, pode ser que eu não consiga, num exame laboratorial, diferenciar a IgM da IgG. Então, eu vou medir o que a gente chama de anticorpo total, que seria a soma dos dois anticorpos, a média dos dois anticorpos, né? Então, a curva do anticorpo total ela é semelhante a essa. E essa curva parece muito mais com a curva da IgG do que com a curva da IgM. Então, quando a gente pede um anticorpo total, a gente interpreta esse anticorpo como sendo equivalente ao IgG. Quando vocês estiverem estudando hepatite B, vocês vão ver que normalmente a gente pede para avaliar se o paciente foi exposto ao vírus da hepatite B um anti-HBC total, que seria equivalente ao anti-HBC IgM, só que o anti-HBC total é muito mais barato, por isso que é o exame mais disponível para essa indicação, para essa situação. Muito bem, então agora que a gente deu uma revisada, relembrou as curvas dos anticorpos ao longo do tempo, nós vamos ver como a gente usa o anticorpo, né? Em quais situações a gente vai usar o anticorpo. Então, como pedir o exame sorológico? Eu costumo dizer que para pedir um exame sorológico, eu preciso responder 3 perguntas. Eu preciso saber se o exame existe, eu preciso saber o que eu quero saber, qual é o meu objetivo quando eu solicito esse exame, e eu preciso saber quando pedir, o tempo correto de pedir o exame, né? Eu costumo dizer que esse aqui é o nome do exame, esse é o sobrenome do exame, e aqui é o quando, o momento ideal de pedir o exame. Vamos ver as respostas para cada uma dessas perguntas, né? Então, primeiro, existe o exame, né? Para que o exame exista, para que eu tenha disponibilidade do exame, eu preciso ser capaz de identificar e sintetizar o antígeno para eu poder fabricar o kit, né? Então, o exame sorológico, ele parte do princípio da reação
antígeno-anticorpo. Né? Então, eu sei o antígeno, eu tenho o antígeno e eu quero identificar, capturar por meio da reação laboratorial o anticorpo presente no sangue do paciente. Então, a primeira coisa que eu tenho que ser capaz, que eu tenho que conhecer, é o antígeno. Mas não basta apenas eu conhecer o antígeno e ser capaz de sintetizar o antígeno. Eu preciso saber se há demanda para a realização desse exame. Essa doença é uma doença que existe naquele país, ela é frequente naquele país, é uma doença nova que acabou de ser identificada como a Covid-19. Quando a chikungunya e a zika apareceram no Brasil, não eram doenças que existiam aqui, mas elas existiam em outros locais do mundo. Então aqui não existia o kit, porque não havia demanda para aqueles exames. E a outra coisa é o registro, o registro daquele kit junto às autoridades legais, junto às autoridades sanitárias. Então, voltando no exemplo da zika e do chikungunya, os exames existiam e estavam disponíveis em outras regiões do mundo. Se eu tivesse um paciente com suspeita de chikungunya, eu tinha que colher o exame dele e mandar o soro para a Europa ou para os Estados Unidos para a realização do exame. Então, existe uma parte burocrática que é a necessidade do registro e autorização de comercialização do kit laboratorial. Então, para eu ter o exame disponível, para eu poder solicitar o exame, tem que existir o kit, então tem que ser possível fabricar esse kit, mas tem que haver demanda para que o laboratório possa fabricar e disponibilizar o kit nos laboratórios, e tem que haver o registro do kit laboratorial junto às autoridades sanitárias do país. Então, se eu cumprir essas 3 prerrogativas, então a resposta é que eu tenho o exame. Lembrando que o exame sorológico, assim como o anticorpo, é específico. Eu vou pedir o exame sorológico para determinada doença. É o nome do exame. Então eu vou pedir sorologia para hepatite A. Vocês acham que só escrever no pedido de exame sorologia para hepatite A é suficiente? Ou precisa de mais alguma informação adicional? Então a próxima pergunta que eu preciso fazer, o que eu preciso responder, é o que eu quero saber. Qual é a minha hipótese diagnóstica? Qual é o objetivo desse exame que eu estou solicitando? Eu posso solicitar o exame para saber se o paciente tem uma doença em atividade, ou uma doença recente. Eu posso pedir o exame para saber se ele tem imunidade prévia e para avaliar ou indicar, avaliar a necessidade ou indicar a realização de uma imunização. Vamos pegar uma situação prática. Vocês estão indo para o projeto Rondon para uma situação de um cenário de baixa condição de saneamento básico, onde há um risco elevado de transmissão de doenças orais, transmissão de doenças com mecanismo oral-fecal, incluindo hepatite A. Você não tem história de ter tido icterícia na infância, não tem diagnóstico prévio de hepatite A, então há uma possibilidade de você nunca ter tido hepatite A e não ser imune à doença. Então, existem 2 opções: tomar a vacina ou fazer o exame para avaliar a sua imunidade. Como a vacina é cara e o exame é relativamente barato, é mais simples fazer o exame primeiro. Então foi feito o exame, eu pedi para você, então, quero saber se você já teve contato prévio com agente infeccioso. Então vou colocar lá, sorologia para hepatite A e IgG, ou sorologia para hepatite A total. O exame veio negativo, quer dizer que você nunca teve contato com o vírus da hepatite A, você não é imune à hepatite A. Indiquei a sua vacinação contra a hepatite A. Você foi vacinar, achou que a vacina era muito cara, era mais fácil tomar medidas preventivas e não realizou a imunização. Um mês depois que você voltou do projeto Rondon, você me procura novamente com um quadro de icterícia, uma hepatomegalia dolorosa, acolia, colúria. E aí, qual que é a minha hipótese diagnóstica? Hepatite A. Então eu quero saber o quê? Agora eu quero saber se você tem doença em atividade. Então que sobrenome que eu vou dar para o exame? IgM. Então o pedido do exame vai ser sorologia para hepatite A, IgM. Eu já respondi 2 perguntas.
qual o exame, né, qual o nome do exame, e o que eu quero saber, qual o sobrenome do exame. Agora, a terceira pergunta é quando eu vou pedir o exame. O exame sorológico ele tem um momento correto, ele tem uma janela para ser solicitado, principalmente quando a gente fala de doença aguda. Se eu solicito o exame muito precocemente, ele pode ser negativo. E se eu também solicito muito tardiamente, ele também pode ser negativo, e é um exame sem valor. Então, para eu identificar o momento ideal de solicitar o exame, eu preciso considerar a janela imunológica e preciso considerar o período de incubação. Então, janela imunológica é um conceito específico para exames sorológicos, né? Exames são baseados na reação antígeno-anticorpo, e quer dizer o quê? O tempo entre a infecção e a positivação do exame sorológico. Quando esse termo foi elaborado, não existia biologia molecular. Então, é um termo específico para exames sorológicos. Para a biologia molecular, a gente usa o termo janela diagnóstica, que é o tempo entre a infecção e a positivação de qualquer exame. A janela diagnóstica, considerada a biologia molecular, ela é mais precoce, né? É menor do que a janela imunológica. O outro conceito que eu devo considerar é o período de incubação, que é o tempo entre a infecção e a doença, o aparecimento dos sintomas. Então, para eu saber se está na hora de eu pedir o exame ou não, eu preciso comparar a duração da janela imunológica com a duração do período de incubação. Tá? Um outro fator que influencia nisso é o nível de detecção do exame. Tá? Qual que é a concentração de anticorpos no sangue a partir do qual o exame se torna positivo. Tá? Exames que têm um nível de detecção mais baixo, eles fazem um diagnóstico mais precoce da doença. Exames que têm um nível de detecção mais alto fazem um diagnóstico mais tardio, positivo ou mais tarde. Né? Então, exames com nível de detecção mais baixo têm uma janela imunológica menor, exames com nível de detecção mais alto têm uma janela imunológica maior. Vamos olhar isso no gráfico para ajudar a gente um pouco. Então aqui eu tenho uma curva de IgM, uma curva hipotética de qualquer doença infecciosa. Aqui embaixo eu tenho o tempo de evolução em dias e na vertical ali eu tenho a concentração de anticorpos. Aqui eu tenho o meu nível de detecção. Então o ponto ali onde o nível de detecção encontra com a curva ascendente de anticorpos é o que define a minha janela imunológica. Então nesse gráfico aqui a janela imunológica é em torno de 10 dias. Né? Esse é o período normal da janela imunológica, né? De 7 a 10 dias, às vezes um pouco menos, um pouco mais. Mas se vocês considerarem 10 dias, vocês estão na média da janela imunológica. Vamos pegar, para a gente exemplificar, a hepatite A, que é uma doença que nós já discutimos aqui no seminário, né? Que tem um período de incubação em torno de 30 dias. Então aqui no gráfico eu coloquei ali 25 dias, né? Então, o paciente vai ter sintomas em torno do 30º dia, né, que está no 25º dia. Então, meu período de incubação aqui é de 25 dias. Notem, o período de incubação é maior do que a janela imunológica. E vejam que a concentração de anticorpos aqui já está bastante elevada. Então, aqui é o momento ideal de eu solicitar o exame. Então, quando o período de incubação for maior do que a janela imunológica, eu posso pedir o exame sorológico, que se realmente for aquela doença que eu estou pensando, o exame virá positivo. Tá? Vamos pegar uma outra situação, considerando mesmo a janela imunológica, uma doença que tem um período de incubação curto. Pode ser a dengue, pode ser Covid-19, que tem um período de incubação aí em torno de 4 a 6 dias, né? Vamos colocar aqui um período de incubação de 6 dias. Então, olha só, ali em verde, novamente, o período de incubação no 6º dia, né? Vejam que a concentração de anticorpos é baixa e está abaixo do nível de detecção. Isso quer dizer que se eu pedir o exame sorológico, ele virá negativo, mesmo que o paciente tenha a doença. Então, se o período de incubação é menor do que a janela imunológica, eu não devo fazer o exame sorológico.
Se disponível, posso fazer o exame de biologia molecular, caso seja indicado, caso seja clinicamente relevante. Ou seja, caso identificar exatamente, precisamente a doença que o paciente tem, vai levar a uma alteração da minha conduta, principalmente em relação ao tratamento. E essa alteração de conduta vai trazer benefício ao paciente. Então a gente pode estabelecer duas regras, né? Se a janela imunológica for menor do que o período de incubação, eu posso solicitar um exame sorológico. Agora, se a janela imunológica for maior do que o período de incubação, então eu não devo fazer um exame sorológico. Eventualmente, caso indicado, eu posso realizar um exame de biologia molecular, como escrito aqui, né? Então, nessa segunda situação, avaliar a possibilidade de um exame de biologia molecular, se disponível e se necessário do ponto de vista clínico. Então aqui a gente encerra o seminário 1 sobre interação parasita-hospedeiro. Vou disponibilizar no NED alguns exames de fixação, caso vocês queiram fazer, são opcionais. Vocês podem assistir os seminários 3 partes quantas vezes quiserem e realizar os exercícios de fixação também quantas vezes quiserem. Caso tenha alguma dúvida em relação ao seminário, eu disponibilizei no NED também um fórum. Vocês podem enviar suas dúvidas através do fórum lá no NED e eu responderei as dúvidas, né, que surgirem quando vocês reverem o seminário, realizarem algum exercício de fixação ou estiverem estudando o assunto. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e continuo à disposição de vocês. Até breve.